galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o que é que está acontecendo nesse Brasil? E eu digo isso porque nas últimas horas a imprensa afirmou com todas as letras que o Lula corre riscos reais de repetir o governo da Dilma II. E a imprensa está falando de impeachment. E digo mais, o Globo nas últimas horas afirmou também com todas as letras que o Dilma hoje já é minoria. Gente, tem muita coisa pra te comentar no vídeo de hoje. Quero começar falando de Bolsonaro, vai voltar amanhã. Quero falar também da sessão que aconteceu ontem na CCJ, né? Aquele bate-papo aí com o ministro da Justiça e Segurança Pública. Mostrar algumas coisinhas pra vocês. E aí a gente vai falar ali sobre o Dilma. Tem muita coisa e outros problemas, alguns textos bem interessantes, inclusive do ex-porta-voz da Dilma Rousseff falando algumas coisas não muito boas sobre o atual estado do desgoverno. Além disso, nasceu mais uma pesquisa que mostra que a popularidade do Dilma segue caindo e alguns pontos que são levantados que mostram que ele vai enfrentar sérios problemas. Bom, quando você olha o dia de ontem, as notícias no âmbito da economia, você tem total certeza que vai ser dureza pro Dilma ficar aí os 4 anos. A gente já falou sobre isso no terceiro tema. Depois vamos falar do MST. O Lira falou aí com o presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, o Lupion, que a CPI vai sair do papel, viu? A CPI do MST. Fogo no parquinho. Vamos comentar sobre isso, comentar mais algumas coisas que também envolvem o MST, o nome aí que compõe o Ministério do Desenvolvimento Agrário. E depois, se der tempo, falaremos da turminha da carreta furacão. Mas vamos lá. Ontem, só pra mostrar aqui 2 notícias rápidas sobre Bolsonaro. O Vila, que acho que ainda morre de amores por Bolsonaro, não conseguiu superar, falou lá na CNN o seguinte: Bolsonaro não é mais presidente para fazer palhaçadas como motocicletas. Ué, mas e o que é que tem, rapaz? Se a galera quiser passear de moto com ele, qual o problema? Virou o quê? Agora é ilegal, é proibido, não pode mais ter passeios de moto pelas cidades? Vão criminalizar o ato de andar de moto? Ou é só se Bolsonaro estiver no meio também? Enquanto isso, a gente até comentou no vídeo ontem, o Vila tá passando um pano, mais um pano. Eu acho que o Marco Antônio Vila viu que, diante do fracasso que a carreira dele estava tomando, né, já tá aí nos finalmente, ele deve ter olhado e deve ter visto o seu ex-colega Reinaldo Azevedo e falou: pô, Reinaldo Azevedo tá fazendo o L com força, tá passando vergonha, tá sendo humilhado nas redes sociais, mas tá sendo recompensado por isso, né? Vou fazer o L também. Pronto, foi até contratado pela CNN. Às vezes é isso aí que está acontecendo. Sobre Bolsonaro, só uma notícia rápida. Eu acho que vai ter alguma confusão. Conhecendo o consórcio, conhecendo tudo. Ainda que não seja uma confusão real no dia, eles vão tentar, né? Deve ter aquela matériazinha separada pro William Bonner comentar na noite de amanhã durante o Jornal Nacional que olha só o que está acontecendo. A Globo está esperando o momento certo, né? Sabe que a Globo não brinca em serviço. Só que além disso, a turma da esquerda está aí na frente do poder. E a Bela Megali traz aqui uma informação que saiu hoje de manhã, não é isso? É isso mesmo? Hoje de manhã, 4h45, fiquei na dúvida se de 29 era ontem ou era hoje. E ela fala o seguinte: o maior temor do entorno de Bolsonaro sobre sua volta ao Brasil. Se esse aqui é o temor de Bolsonaro ou não, eu não sei. Só que eu acho que isso aqui é uma possibilidade real, conhecendo a turma da esquerda no Brasil. Aí ela fala o seguinte, né, que em tese, segundo as fontes dela, o receio das pessoas mais próximas de Bolsonaro, pessoas do PL, família, etc, tudo mais, é que ele, assim que chegasse no Brasil, recebesse um convite formal da Polícia Federal para prestar algum tipo de depoimento, algum tipo de esclarecimento. Não vão prender ele, esquece, prender não. Tanto que ela fala, ó, os auxiliares avaliam que no momento não existia a intenção de prender Bolsonaro. Para eles, integrantes do desgoverno, também do judiciário, teriam dúvidas se a medida poderia tumultuar ainda mais o cenário nacional e até beneficiar Bolsonaro. A convocação para depoimentos, entretanto, imporia uma agenda negativa já na chegada do ex-presidente ao Brasil, segundo parlamentares do PL. E esse aqui é o principal ponto. Alguma coisa a turma vai tentar cavar amanhã para criar uma agenda negativa, tanto para criticar Bolsonaro, né? Devem estar com muita saudade, e para criar uma cortina de fumaça aí pro Dilma, que ele realmente está precisando. As coisas estão indo de mal a pior. Se a gente para analisar a última semana, desde aí das primeiras falas que ele fez sobre o Moro no Brasil 247, sensacional. Mas vamos continuar. Tivemos ontem a sessão lá da CCJ,
sei lá, não sei se dá pra falar, foi uma sabatina, né? Foi um negócio doloroso de ver. Eu comecei a ver uns recortes, aí eu tentei parar assim pra olhar, falei, bicho, não dá pra ver. Na maior parte do tempo, as pessoas faziam assim umas perguntas que acabavam virando uma espécie de discurso, né? Os deputados recortavam e não colocavam depois a resposta do Flávio Dino. Eu achava importante. Muitas vezes o ministro da Justiça e Segurança Pública ele não respondia, eu ficava em silêncio, eu dava uma resposta sem pé nem cabeça. Os deputados deveriam colocar até para a população poder julgar, né, o que estava acontecendo. Mas enfim, na parte do tempo, os deputados falaram várias coisas, falaram 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntas. Aqui eu mesmo estava perdendo as perguntas. Não sei se, enfim, não era uma comissão também que tinha uma pessoa da direita, né, na presidência para ajudar a colocar ordem. Era o Rui Falcão do PT, então o Flávio Dino estava jogando em casa, levou o Valdir Damuz, levou o Capelli, levou toda a tropa de choque dele. E enfim, falou e não falou nada. Tem uma fala que ele comentou aí sobre as ferramentas, ele coloca a culpa do crime no Brasil aos CACs, eles falam que os CACs estavam comprando para revender para a turma do mal. É um absurdo sem tamanho. E além disso, na sessão, teve um comentário aí que circulou bastante nas redes sociais. Eu não vou ficar falando mais do mesmo, mas eu quero mostrar umas coisas para vocês que chamaram minha atenção. A turma da CNN noticiou aí a questão do Nicolas. Não é possível que vocês não estejam sabendo o que aconteceu. Se não for, eu explico rapidinho. O Nicolas, durante a fala dele, começou a ser interrompido. Em determinado momento, ele pede respeito. E aí tem um lá no vídeo, você escuta falando, vai chamar de chupetinha, né? E aí vira uma baita confusão. E a CNN comentou sobre isso, e eu fiquei bastante surpreso. Falando assim que Nicolas Ferreira é alvo de insultos fóbicos da CCJ. E isso foi realmente o que aconteceu. Não tem nenhuma distorção, não tem uma passada de pano. A CNN diz o seguinte, que na reta final do encontro, Nicolas Ferreira pediu que Dino tratasse a comissão com respeito, sem deboche. Foi exatamente o que Nicolas fez. Você vê que a CNN deu a cobertura correta, afirmando que aquele ambiente não tem palhaços. Foi então que outros congressistas começaram a atacar o deputado bolsonarista. E isso também é uma verdade. Não, se fosse o Globo, né, falar que começaram a criticar o deputado Nicolas. Atacar jamais. Só quem ataca é a direita. A primeira ofensa, né, fóbica que se ouve é chupeta. E aí a turma comenta sobre isso. Chamou a atenção. Além disso daqui, até o Globo também classificou essa palavra aí, né, a forma como o Nicolas foi chamado, como uma ofensa também fóbica. O Globo fez uma postagem e apagou, porque o Globo atribuía ao Rui Costa, e não foi o Rui Costa. Não foi o Rui Costa. Você dá play no vídeo, você consegue ver, você coloca o vídeo devagarzinho, você fica ouvindo a voz do Rui Costa, a voz que foi dita não foi dele. Tudo indica que foi o Janones. E aí o Nicolas, no final da noite de ontem, aqui eu não vou dar play no vídeo, porque dá pra ver uma coisa ou outra, também tem muito barulho, mas o Janones por diversas vezes tá chamando chupeta, 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 fica lá repetindo. O Nicolas pegou aí, né, por um ângulo diferente que aí fica inquestionável, 100% inquestionável. Ele fala, o Janones vai deixar na conta do Rui Falcão mesmo as ofensas? Não é homem nem para assumir o que diz e ainda joga o companheiro pras cobras? E sobre a situação toda, só para sair da mesmice, aqui que eu acho que está o grande ponto, no final da noite de ontem, em torno de 11 horas, o Dan Lancelotti fez o que a imprensa jamais vai fazer. Ele deu um Google. Ele deu um Google e descobriu que o presidente da CCJ, o Rui Falcão, no dia 26 de novembro de 2011, ou seja, 12 anos atrás, protagonizou essa notícia. PT vai pedir a cassação de Bolsonaro por discurso ofensivo a Dilma. O PT, partido da Dilma, vai pedir a cassação do mandato de Bolsonaro por conta de um discurso dele com insinuações sobre a relação da Dilma com questões que envolvem as relações entre quatro paredes. Para os petistas, houve quebra de decoro parlamentar. Em nota, o presidente do PT, Rui Falcão, diz que o partido repudia com veemência a manifestação preconceituosa, discriminatória e fóbica. Olha só, a mesma palavrinha que a CNN utilizou para se referir ao que está acontecendo, que foi o que aconteceu. Então o Rui Costa, que é o presidente da CCJ,
e inclusive é um nome muito forte dentro do PT. Eu acho que ele precisa ser cobrado agora para mostrar coerência. Coerência a esquerda não tem, né? Isso não tem. Então é só para a gente demonstrar um pouco da hipocrisia. Eu acho que aqui é um grande ponto. Deputados aí, né? Sei que muita gente às vezes acaba assistindo, um assessor também acaba assistindo. Ó, informação boa para vocês, ó. Dá um RT no Dan Lancelot, não dá aquela quibada que vocês normalmente dão, não. Dá um RT no cara e acha informação boa, né? Pegar, dar uma pressionada, levar aí o Janones pro comitê de ética e mostrar que o próprio PT apoiava esse tipo de iniciativa. Mas vamos lá. Só para encerrar aqui, e eu espero que a CPMI dos atos do dia 8, né, possa começar o quanto antes. Eu vi até alguém comentando ontem o seguinte: mentir em CPMI é complicado, né? É complicado. Você é responsabilizado, você mente numa CPMI. Diferentemente de uma sessão como essa, que o Flávio Dino pode falar o que ele quiser. Escutem o que o ministro da Justiça e Segurança Pública tem a comentar. Aí vem as versões fantasiosas, que eu estava no ministério olhando. Não, eu não estava no ministério olhando. Ele não estava no ministério olhando. Versão fantasiosa. Bom, o próprio ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, fez um tweet em sua conta oficial que tem o selinho cinza, que é dos super especiais, membros de governo. 8 de janeiro de 2023, 3h43 da tarde. Essa absurda tentativa de impor a vontade pela força não vai prevalecer. O governo do Distrito Federal afirma que haverá reforços e as forças de que dispomos estão agindo. Estou na sede do Ministério da Justiça. Ué, ele falou que estava na sede às 3h43 da tarde? Vamos ouvir de novo aqui 10 segundinhos? Aí vem as versões fantasiosas, que eu estava no ministério olhando. Não, eu não estava no ministério olhando. Ele não está. Olha, ele não devia estar olhando. Ele devia estar falando outra coisa dentro do ministério, né? Mas ele estava no ministério, né? Ele falou: estou na sede do Ministério da Justiça. Ou às vezes algum outro ministério, né? Vai entender. Vai entender. Isso aqui é a hipocrisia da esquerda. E é esse caso, assim como as falas sobre o Moro, queria dar um disclaimer aqui para vocês. É o seguinte: é o típico assunto, né, que gera clamor nas redes sociais, diversas coisas, mas nunca fiquem 100% focados numa única situação. Tente manter sempre assim a visão um pouco mais ampla. Olha a semana passada, eu falei: pessoal, olha o que está acontecendo. Essa treta aqui do Lira ainda é mais importante. Olha a confusão que começou a desenrolar durante o final de semana, no início da semana. Olha como as coisas já estão nesse exato momento. Essa confusão aqui, beleza. Confusão, tem que capitalizar isso mesmo, mostrar toda a hipocrisia, comentar. Mas tem muita coisa interessante acontecendo. Muita! A gente vai comentar sobre isso. Mas antes, falando aqui da questão do Lira e do Pacheco e do desgoverno, o Lira tentou ir pelo caminho do bem. E eu acho que, inclusive, esse é um dos motivos, né, que eu acho que vão fazer com que o Lira tire a CPI do MST do papel. Randolfo Rodrigues conversou aí com a Globo, falou que o Senado não vai ceder 1 centímetro. O Lira e seus amigos vão para a casa do chapéu. Aí fala assim: ó, o Senado rejeita a proposta de Lira e Planalto deve transformar parte das MPs em projetos de lei, diz o líder do governo no Congresso, que é o Randolfo Rodrigues. Aí ele fala: o Randolfo disse na terça que o Senado não aceita que os deputados ampliem sua participação nas comissões mistas. Aceita que é um absurdo, etc, tudo mais. Aí vem com um monte de papagaiado, um monte de textão. E se eu fosse um desavisado, até poderia comprar a história do Randolfo Rodrigues. Mas depois de ler aquele texto que eu falei para vocês ontem, um longo texto, realmente longo, gastou uma meia hora lendo aí do Eduardo Cunha, para além de realmente entender algumas coisas. Você vê que essa situação que está acontecendo aqui, se a imprensa realmente desse a cobertura correta, a gente está diante de um ponto que ele precisa de uma grande reforma no Brasil para funcionar direito. Que essas questões aí das MPs. Inclusive já tiveram algumas mini reformas nos ritos das MPs. O Eduardo Cunha comenta sobre isso. Só que não vai mudar nada. Vai voltar a ser comissão mista, igual para igual, mesmo você tendo muito mais deputados do que senadores. É beleza, deixa a turma lá. Ó. Randolfo afirmou que no entender dos líderes do Senado, isso desequilibra o bicameralismo.
Tá bom, depois não reclama, viu? A fala foi feita após uma reunião com o Pacheco e o Jacques Wagner. Mais cedo, o Pacheco havia reunido com Lira e prometido levar a proposta aos senadores. Randolph disse que Pacheco vai reunir com o Dilma no final da tarde para tratar sobre o assunto. E de acordo com Randolph, as MPs que o governo consideram prioritárias devem adotar o rito normal nas comissões mistas, né? Ele vai pegar o que é que vai acontecer agora? O desgoverno vai pegar parte das MPs que não são tão prioritárias, vão transformar em projeto de lei e colocar para tramitar com urgência. E as MPs cruciais, chaves, aí já vão colocar nas comissões mistas, para até fazer tudo via comissão mista, porque vai ter metade aí de senador, tá jogando em casa, né, para tentar tramitar o mais fácil para chegar e entrar em votação o mais rápido possível. E essas que são as cruciais que o governo não vai abrir mão de tramitar como MP, envolve o fim da Funasa, a reestruturação dos ministérios, isso é óbvio, questão do Bolsa Família e do Minha Casa Minha Vida. Sem Bolsa Família, a pessoa, eita, cai pra R$400, pode ficar maluco. Pode ficar louco. Ficar louco. Mas é por isso que o Dilma tá com pressa, né? Sabe que não pode decepcionar. Já tá ruim. Se decepcionar ainda mais o povo, ainda mais no Bolsa Família, pingar 400. Eita, Dilma. Mas te vira. Te vira. Resolve. E vamos falar dele. Vamos falar dele que agora é só texto sensacional atrás de texto sensacional, mostrando todas as fragilidades do atual desgoverno, mostrando que as coisas vão de mal a pior e também mostrando que talvez possamos ter um pouco mais de esperança de ver que as pautas da esquerda, principalmente a agenda de costumes da esquerda, né, essa agenda progressista, woke, SG não deve avançar tanto. A Eliane Cantanhede ontem, de madrugada, né, 3 da manhã, soltou esse texto. Ele dá uma certa viralizada. E alguns pontos eu acho que ela acerta bem, outros ela não consegue, porque ela tem uma fixação também em Bolsonaro. Mas ela fala assim que qualquer comparação entre eles é péssima para Lula. Mas Bolsonaro não tem nada a perder. Aí ela fala o seguinte, que o Dilma chega ao fim do 3º mês com 2 problemaços que se retroalimentam. É a percepção generalizada de que ele está sem rumo e o governo não vai bem. Você entendeu, né? É uma percepção generalizada. Quando você está generalizando, está falando tudo. É a imprensa que está vendo assim, é o establishment que está vendo assim, e aí vídeo, né, as elites, a classe política, o judiciário, até as forças armadas, né, tá vendo o que está acontecendo, indo para cima delas. Aí o tal mercado também está vendo o que está acontecendo e eu acho que grande parte da população. Só quem ainda bate palma é aquela turma que não acompanha a política, mas precisa do Felipe Neto para formar a própria opinião. Ele não acompanha nada, mas se o Felipe Neto falar que é ruim, é ruim. E o outro problema é que isso não apenas dá discurso para o bolsonarismo, como reforça o medo ou o pavor da volta de Bolsonaro. Bolsonaro tá voltando em 26, né? Porque o Dilma tá sem rumo. Porque isso é um problema, isso é solução, Cantanhede. Isso é solução. Então a gente tem um problema, uma solução. Na mesma frase. Que, aliás, está chegando da Flórida. Olha a raiva dela. Salário graúdo, casa alugada, microfones, holofotes e a capacidade de enrolar tantos por tanto tempo. Quantos anos aí a Eliane Cantanhede não escreve? Até hoje tem emprego. Enrolar por tanto tempo ela é mestre. E aí você vê, ela tem microfone, trabalha na Globo News, Estúdios I. Eu não consigo nem pensar o que pode ser melhor. É trabalhar onde? Sei lá, só se for no canal do Felipe Neto. O que essa mulher quer mais? Conquistou tudo na vida. Ao lado da Miriam Leitão, da Natuza Neri. Pelo amor de Deus, né? Se há dúvida sobre a frustração em relação ao Dilma, basta ver a reação do escritor Paulo Coelho. Se vocês têm dúvidas que a turma tá chateada com o governo, se vocês têm dúvidas que a base que apoiou ele, né, as pessoas que o apoiaram estão insatisfeitas, olha o Paulo Coelho. Ao declarar que depois de décadas de apoio, começa a achar que seu empenho pro Lula na campanha não valeu a pena. O mandato é patético. Tascou Paulo Coelho, não é qualquer um e o adjetivo não é nada sutil. Foi um ataque frontal que enfraquece Lula e fortalece o bolsonarismo. Ai, que gostoso de ouvir isso. É hora do Dilma parar de falar besteiras. Ele não vai falar.
está além da capacidade dele. E de ele ou os seus deixarem Moro de lado e esquecerem a versão de armação para as ameaças, né, que aconteceram, é hora também de ministros trabalharem a favor do plano fiscal, que até agora não tem, né? Eles destruíram o arcabouço fiscal, que era o teto de gasto ano passado, na promessa que ia virar o ano, que ia ter, que ia ser sensacional, que o Brasil ia decolar, sabe? O Brasil ia ter tecnologia para pousar em Marte. E acabou março. Não tem arcabouço fiscal. Isso é um absurdo. E também, né, é hora de parar que o ministro das Comunicações, né, tem que medir as palavras contra jornalistas ao vivo. PT e o Planalto deixaram de tratar o Banco Central como inimigo número 1. Tá dando errado. É hora, enfim, do governo mostrar serviço, inclusive do meio ambiente. O tempo está passando e até agora ou faz muito barulho por nada ou está muito silencioso onde deveria fazer barulho. É dar sorte para o azar, azar para a sorte e reanimar o bolsonarismo que foi derrotado. Você vê que ela... Rapaz, ela tem um negócio... Ela tá traumatizada. Meu Deus do céu, o Bolsonaro pode voltar. Mas foi derrotado, mas não está morto. E sobreviveu até o escândalo das joias de 16 milhões. Eu sou sério pra vocês. Todas essas coisas que eles falam de Bolsonaro, eu até acompanhava. Esse das joias, eu achei tão absurdo que eu falei, não, esse aqui eu não vou acompanhar. Eu me recuso. Dessa vez eu me recuso. Não é você não. Eu me recuso a ler. Não vou nem perder meu tempo. Onde vocês aí pararam pra ver isso daí, né? O escândalo das joias. Ninguém tá nem aí. A imprensa tá puta da vida porque ninguém tá dando atenção. Enquanto setores do desgoverno e do petismo reagem da pior forma, com teimosia e arrogância, dobrando a aposta na tese de uma armação do Moro, né, etc., o bolsonarismo vai nadando de braçada e se deliciando com as comparações. Oh, meu Deus, mas é o que a gente ia fazendo, era óbvio, mostrar, ó, olha o que é Bolsonaro, olha o que foi o governo Bolsonaro, olha o Dilma. Os que falam demais lançam fake news e vivem do ódio, inimigos, né, batalhas. Qualquer comparação entre os dois é ruim pro Dilma, mas Bolsonaro não tem nada a perder. Dê no que dê, cai a chuva ou trovoada, seus devotos são fiéis. Sim, passamos pano para Bolsonaro. E hoje, os Paulo Coelhos arrependidos de Lula prosperam mais rápido, com mais facilidade do que os de Bolsonaro. Todo cuidado é pouco. Quem apoia Bolsonaro aprendeu a buscar informação. Uma vez que aprende, não tem como voltar atrás. Quem apoia o Dilma é quem vive na mentira, na enganação e assistindo o Jornal Nacional. Não sei se tem relação. Ontem o Metrópolis falou que nos últimos 20 anos a audiência do Jornal Nacional caiu 50%. Se o Jornal Nacional parar de ser assistido, é um claro sinal que a esquerda está perdendo poder. Porque uma pessoa em sã consciência não assiste William Bonner. Merval Pereira, o Globo. Falei pra vocês. Falei que era com todas as letras. Lula hoje é minoria. Já tá claro, o martelo tá batido, né? Não tem mais o que questionar. É minoria. Tá ruim. Tá ruim. Acho que muita gente aí já se arrependeu pra valer do Hélio, mas tá em silêncio. Minha mãe mesmo disse que lá na Bahia, uma galera que ela conhece, ó, nem comenta mais de política. A galera finge que nem sabe quem é Lula. O Dilma está tendo um choque de realidade. Durante a campanha fez sinais de que era um outro homem e queria unir o país. Não, ele não fez isso em momento nenhum. Quem fez foi a Globo, tentando enganar as pessoas. Sabia que precisava desses argumentos para ganhar a eleição. Mas ele não falou nada disso. Foi a Globo que me deu essa ideia. Obteve uma vitória pela menor margem de votos na história, né, na história recente, e hoje é minoritário. Não tem como negar. Não tem. Não tem. É certeza. É minoritário. O Brasil está contra ele. Não cumpriu as promessas que fez ao centro político. Ou seja, não agradou a turma que a Globo gostaria de apoiar, como a Simone Tebet. Até colocou o ministério, mas um ministério sem força. Vendia muita ideia de que não estava velho, que tinha tesão de 20 anos, fazia esteira todo dia, posava de sunga. Achei meio ofensivo essa última fala do Merval Pereira, ó. Só que ninguém evita a idade e ele está começando a sentir os problemas naturais. Achei meio ofensivo aí do Merval Pereira, ainda mais ele, se vocês não lembram do Merval Pereira,
Ele é o cara que escreveu aquele texto sobre as coxas do Lula. O ritmo de viagens tem que ser reduzido. Tá vendo demais, tá cansado, não vai aguentar. Só que o que mais preocupa é a economia. Porque achava, né, que ia chegar lá, ia resolver tudo, né? Basicamente resolver tudo sentado no boteco, tomando cervejinha, não é assim? Em 2003, ele dizia ter recebido a herança maldita, mas agora é que está vendo o que é a verdadeira herança maldita. Que herança maldita? Recebeu o país com superávit. Recebeu o Brasil com as contas enxutas. Recebeu o Brasil com tudo encaminhado. Recebeu o Brasil com uma reforma da Previdência feita, para já também, né, cortar custos, e que ele não vai ter que lidar. O marco do saneamento, né, algumas novas leis para reduzir a burocracia estatal, marco das ferrovias, alguns projetos de infraestrutura já contratados. É só tocar o barco. O índice de crimes caindo, o índice de apreensão de drogas estava subindo vertiginosamente. Eu quero saber que herança maldita é essa. A gente sabe que não tem nenhuma, que é a Globo passando pano. Lá atrás, recebeu um país organizado, conseguiu aproveitar uma das commodities da economia mundial em crescimento. Agora o país está destruído e ele tem que resolver. Dilma se convenceu de que tem superpoderes. Nunca teve e hoje em dia muito menos. Superpoder? Essas questões juntas estão embaralhando a cabeça do Dilma, que está num momento muito delicado. Em 2003, criou o mensalão, botou no bolso todos os políticos e não teve problema nenhum. O PT só teve problema com o Congresso no governo Dilma. Então começando a falar dela. Hoje o Congresso não tem uma força que nunca... tem uma força que nunca teve e independe do presidente. Ao contrário, é o presidente que depende do Congresso, como estamos vendo. Isso é a novidade para o Dilma. Ele que desafia os seus sentimentos de ser indestrutível e ser o grande salvador da pátria. E aí? O que será que vai rolar? Tentando aí trazer mais informações, veja só, uma série de veículos diferentes. Ó. O Estadão falou sobre todas as fraquezas, o que tá horrível, que ele tem que mudar, que ele não sabe negociar, que ele tem que calar a boca. O Globo falou a mesma coisa. A mesma coisa. Desce do palanque. Não é o primeiro texto que ninguém está fazendo. Aí agora vem Metrópolis, terceiro veículo. E percebam que todos no mesmo intervalo de tempo. A Metrópolis fala o seguinte, ó. Para abafar Moro, aliados recomendam silêncio a Dilma nos próximos dias. O Dilma foi aconselhado por alguns auxiliares a se manter em silêncio nos próximos dias, até que as falas do Moro caiam no esquecimento. Conselheiros do presidente avaliam que é momento do Dilma evitar discursos improvisados e falas à imprensa. Deram um cala-boca. Sumiram com o 9 dedos. Está escondido debaixo da cama. Com medo do Lira, com medo da população. Não pode sair de casa sozinho. Meu Deus do céu, tem que botar uma fralda. Falando do Globo, do Metrópolis, do Estadão, Veja. Só quem é que escreveu esse daqui? Esse aqui é diferenciado. Tomás Trauma, ex-porta-voz da Dilma, ex-assessor do Palocci. Então, tem um conhecimento, né? Dá pra falar com propriedade. Você teve 60 milhões de votos? Essa frase aí, em tese, vem sendo repetida desde o período da transição para justificar o fato que o Dilma não precisou ouvir ninguém, porque quem teve os votos foi ele. O Trauma fala o seguinte, né? Você teve 60 milhões de votos porque quando você tiver 60 milhões de votos, você se senta nessa cadeira e faz do jeito que você quiser. A frase, que provoca um abismo de autoridade entre o Dilma e seu interlocutor, foi repetida por dezenas de vezes a assessores e ministros desde a vitória das eleições. O tom variava entre pilheira e a bravata, mas quase sempre ocorreu em situações na qual o Dilma era contrariado. Depois de ouvir a provocação, alguns assessores deixaram de tentar corrigir ou debater, né, uma ordem dele. Outros descobriram que ganham mais espaço se bajularem. Os bajuladores. E, gente, bajulador é uma das piores coisas que existe. Porque ele fica bajulando, ele não sabe fazer outra coisa.
Ele tem apego pelo cargo, tem apego pelo dinheiro que ganha, o saláriozinho. E a bajulação, ela cega. Ela cega. E ela acelera a caminhada para o precipício. Se o Dilma está cercado de bajuladores, coisa boa não é. Para ele, para o Brasil é ótimo. Aí o Trauma lá sai descrevendo várias coisas. Ele exemplifica algumas coisas que aconteceram no Brasil. Não vou trazer o texto dele completo, mas trouxe as partes mais importantes para vocês entenderem. Ó. Esse Dilma que está aí, imperial, o ditador, em relação aos assessores, é uma das grandes diferenças entre o governo atual e os mandatos anteriores. Sem interlocutores que lhe dizem não. Não tem o Disseu, não tem o Gilberto Carvalho e outros nomes aí, né? Pô, como era aquele cara, o Garcia, que era do Foro de São Paulo, Marco Aurélio Garcia, acho que era Marco Aurélio Garcia, nem lembro mais. Enfim, Dilma confia mais no seu feeling e centraliza as decisões. Aí ao longo do texto, veja como é. Veículos de imprensa diferentes, todos adotando o mesmo tom. A Eliane Cantanhede está certa. A percepção é generalizada. A diferença é que o Trauma conhece a turma do PT. O 8 de janeiro foi a grande oportunidade perdida do Dilma em acuar o bolsonarismo. É o que a Eliane Cantanhede falou. O bolsonarismo tá nadando de braçada. Vou até mandar aqui, ó. Faz o L. Sabe, você consegue sentir a dor do cara, né? O cara tá teclando assim no teclado, chorando de raiva. Ao invés de trazer para si os políticos que votaram nesse presidente, mas que não são golpistas, Lula igual Lula a todos, ao invés de transformar a intentona de 8 de janeiro numa ameaça à democracia do país, o Dilma personalizou o episódio como se fosse apenas um ataque a ele. Isso afastou os bolsonaristas moderados. Governantes erram, o Dilma cometeu centenas de erros, ele cita várias coisas, cita o episódio do Moro, cita a esplanada atual, aí ele comenta que, pô, lá no passado tinha diversas pessoas. No momento atual, da geração do Dilma, só tem o Jacques Wagner, que já tá coroa, não quer mais ter essa dor de cabeça, vai ficar tomando conta de um elefante, né? O Dilma já tá meio velho. Ele falou que ele tá lá próximo. O Padilha, 51 anos, o Dilma tem 77. Aí tem o Rui Costa com 60 e o Haddad com... Até fiquei surpreso, o Haddad tem 60 anos. Eu falei, rapaz, tá até conservado o Haddad, parece mais novo que o Padilha, que tem 51. Aí fala que tem a Gleice, tá com 57. Ele é falando da Gleice, fala da Janja também, tem 57. E aí tá falando que tá ruim, né? Aí ele relembra que todo mundo erra, que o Dilma já errou muitas vezes, já tentou cometer alguns erros, algumas vezes no último momento, dando tapinha, não faz isso, e ele recuou. E aí o Trauma fala, em todas as ocasiões, confrontado com o erro, o Dilma soube recuar e se corrigir. A hora da correção de rumo chegou de novo. Será que ele vai? Agora? Tá na nova era. Aí veja. Bastidor. Na mesma linha. A informação do bastidor são duas notas. A segunda nota é basicamente essa, só que mais aprofundada, trazendo algumas análises mais interessantes. Mas a percepção vem agora de um parlamentar do MDB que é aliado e gosta do Dilma. A miopia política de Lula 3. Um dos principais motivos para as dificuldades do Dilma na relação com o Congresso é ter se cercado de gente com dificuldade de fazer leitura política. Gente que se comporta como se tivesse sido eleita com ampla maioria dos votos. A avaliação é de um experiente deputado do MDB que apoia o governo e se diz preocupado com os rumos do Dilma 3. Direcionando várias suas críticas, né, sobretudo ao Rui Costa. Segundo o parlamentar, Rui Costa não entende articulação política, cita os exemplos, suas dificuldades, quando governador da Bahia, em manter a composição deixada pelo Jacques Wagner, hoje líder do governo no Congresso. Dilma também tem sido menos aberto a opiniões de auxiliares, mesmo com os mais próximos. Ele usa a experiência de ter sido presidente em 2 mandatos, mas não compreende que o mundo mudou, que o Congresso mudou e que o contexto em qual ele foi eleito é diferente. A mesma percepção do Merval Pereira, a mesma percepção da Cantanhede, a mesma percepção do Thomas Trauma. É generalizado, tá todo mundo vendo. O rei está nu. Sabe essa historinha, né?
O rei queria uma roupa bonita, etc, tudo mais. Aí ameaçou o cara falou, o cara teve uma ideia sensacional. Não tem roupa nenhuma. Contou a história, minha roupa é invisível. Aí botou o rei saiu no meio da rua. E aí ele falava, essa roupa é a roupa mais bonita do mundo. É o tecido mais bonito de todos, mas só quem vê é quem é super inteligente. E aí o rei não queria falar que ele era burro, né? Falou, pô, não tô vendo, tá invisível pra mim, eu tô nu. Aí o cara falou, rapaz, que é bonita, o cara tá inventando. Aí o rei botou, né, a roupa de mim, que não existia, saiu no meio da rua, então, por que o rei tá nu? Quem quer falar pro rei que ele tava nu? Será que ele tava nu ou o povo que era burro e não percebia a roupa? Mas tá acontecendo. Todo mundo tá vendo, mas ninguém quer falar. O Dilma já foi desmoralizado pelo Lira, pelo menos aí 2 vezes, principalmente naquele episódio que o Lira falou com todas as letras. Ele não tem base. Nem para aprovar um projeto de maioria simples. Isso é humilhante. Depois de entregar os ministérios, depois dos escândalos ministeriais envolvendo o Juscelino, o lendário Juscelino da comunicação, a Daniela do Vaguinho, ministra do turismo, depois de MST, rapaz, tá ruim, viu? E aí que vem, o risco Dilma 2 é real, mais real do que talvez possamos esperar ou quantificar. O mesmo Nonato Viegas, que conversou com principalmente o mesmo deputado do MDB, ele fala o seguinte: o assunto é tratado com cuidado nas rodas políticas. O medo dos aliados de centro e centro-direita é que, ao se falar em voz alta, o tema se torne uma profecia autorrealizável. Você já pensou um deputado que toda a imprensa digo assim, um consórcio, trate como um independente, um cara do bem, tipo a Simone Tebet? Uma pessoa dessa vem a público e fala: é a Dilma 2. Rapaz, é um racha assim que é o primeiro a falar, o rei está nu. O rei está nu. Quem será o primeiro a falar? Se falar, pode virar uma profecia autorrealizável. Trata-se do risco da ingovernabilidade no Lula 3, a exemplo do que foi Dilma 2. A situação do desgoverno é, segundo o deputado aliado do MDB, ruim. Em menos de 100 dias, os sinais de deterioração política são muitos. Aí vem: dificuldade do governo em formar a maioria no Congresso, desgaste por parlamentares por não liberar cargos e verbas, pressão do PT por um governo mais petista, né? Isso daqui o Eduardo Cunha acertou, acho que no período de transição. A gente comentou na época o apetite insaciável do PT por cargos. Até o tentativa de golpe, né? Que teve simpatia de setores das forças. Mas não tá bom. Na avaliação deste experiente deputado, o governo ainda enfrenta o desgaste de uma crise econômica, desemprego em alta, inflação alta, juros altos, além de atritos com o Banco Central e o mercado, a ameaça de crise institucional entre a Câmara e o Senado. Olha isso aqui agora. Essa é interessante. Não por causa do Valdemar e o PL, muito mais por conta do PP. Tem uma figura na política que está chamando minha atenção desde o ano passado, no pós-eleição. É o senhor Ciro Nogueira. O senador Ciro Nogueira tá fingindo ser oposição, mas tá fingindo bem. Eu tô até começando a acreditar no personagem. E é fingimento. Ciro Nogueira, na hora do vamos ver, não é a sua oposição. Cara, não é, né? Não, pelo amor de Deus. Ninguém vai comprar o Ciro Nogueira como o bastião do conservadorismo no Brasil, né, gente? Aí o Ciro Nogueira tá aí, né? Tá descendo a bolacha. Você vê que o PP tá batendo o pé no chão, falando alto, gritando, impondo respeito. E o Nonato Viegas fala o seguinte, que partidos como o PL e o PP nunca foram de oposição. Nunca. Nunca. E tá aí o Lupion, que também é do PP, capitaneando a CP do MST. Mas seus experientes chefes decidiram investir na distância do desgoverno por considerarem que saem ganhando. E isso aí eu acho que é muito verdade. E daí então olhando pro papel e fala o seguinte, ó. Hoje no Brasil, graças a Bolsonaro, as pessoas não têm mais vergonha de se assumir direita. Isso é mérito de Bolsonaro, né? Outras pessoas também, mas principalmente de Bolsonaro. Aí ele olha e fala, pô, tem a parcela, tem um espaçozinho, né? Quem sabe? A gente não aproveita. E esse governo tá afundando.
afundar junto é meio ruim, né? É meio melhor ficar um pouco mais independente. Acho que eu ganho um pouco mais. E a turma tá se mantendo na oposição. Ele diz, ó, se o governo estivesse bem, ninguém resistiria. Vocês acham que o Ciro Nogueira ia resistir ao charme do Lula, da Glaze, do Padilha, do Rui Costa, se o PT estivesse bem? Ciro Nogueira, você acha que o Ciro Nogueira ia resistir? É mais um indicador que as coisas estão bem ruins, né? Para o deputado, Dilma se comporta como a Dilma. Como ela se comportou em 2015. Lembra desse ano, né? Após ter sido reeleita, muito menos aberta, né, a ouvir opiniões divergentes e, como já passou pela presidência, age como se tudo soubesse. O fim do governo Dilma, todos sabem, foi impeachment. Lula, porém, é mais experiente, mas o risco de ficar refém do Congresso e de sucessivas crises e não conseguir fazer um bom governo é real. Mas e aí? E aí? E aí que você soma tudo isso, em de mostrar algumas notícias que reforçam que a coisa podia estar ruim. A turma da Veja conta aqui sobre um levantamento que foi feito na capital do estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Reduto petista, em 2022, Porto Alegre vai perdendo o entusiasmo com Lula. Em Porto Alegre, que na cidade, na capital, Dilma venceu o Bolsonaro, apenas 47,4% aprovam o desgoverno. E o Dilma teve 53,5% dos votos válidos, mas só 47,4% de aprovação. A Veja diz, o resultado é um sinal de alerta. A aprovação é menor que a dada a ele na eleição presidencial. Mas vamos olhar algumas coisinhas que eu acho que vão tirar o sono do Dilma, né? E eu acho muito bom e muito bem empregado. Olha só. Revisão, gente, da inflação. Mas dessa vez não é para baixo. Ano passado, nesse mesmo período, comentávamos várias notícias que a inflação estava sendo revisada para baixo, o PIB estava sendo revisado para cima, mas o IPEA revê previsão da inflação para cima em 2023. Fala assim brincando, mas é triste, né? Porque a população que vai pagar. IPCA chegaria a 5,6% no período, ante a projeção de 4,9% feita em dezembro de 2022. Um crescimento aí de mais de 10%, né? Assim, se você comparar 4,9%, você pega 2%, seria 0,49%. Então, é um crescimento considerável, né? 0,7% dá o que? Dá quase 15% de aumento em relação à projeção inicial. Parabéns pro Dilma. Parabéns. Menu básico com preço de luxo. Itens como arroz, feijão e cebola sobem até 131%. E qual o final? Não devem dar trégua. Vamos apertar aqui, né? Faz o L. Ah, galera. Rapaz, eu até mandei esse vídeo lá no Telegram antes de gravar o vídeo de hoje. Normalmente eu mando os vídeos depois do... Eu boto o vídeo lá depois que eu solto o vídeo aqui. Mas esse daqui eu achei sensacional. O Dilma revelou toda a verdadeira armação, que é a armação da picanha fatiada. Que a turma tá aí, a picanha voltou. Não, não é picanha. O Dilma revelou tudo. Escuta só. O povo que está assistindo o teu programa, muitas vezes ele vai no açougue e compra uma picanha desse tamanho pensando que é picanha. Ele compra colchão duro. Colchão duro, porque a picanha é uma pefinha assim. Compra colchão duro. Colchão duro. Compra colchão duro. Colchão duro. Compra colchão duro. Colchão duro. Porque a picanha é uma pefinha assim. O povo que está assistindo. Tá vendo aí, né, gente? O Dilma revelou tudo. E aí já tá, ó, a passada de pano mais barata. Carne de imagem que viralizou pode ser vendida como picanha. E a Veja confirma que o Dilma tá falando a verdade, né? O que é picanha fatiada? Ela não tem a mesma qualidade da picanha tradicional, né? A peça é a transição da picanha para o colchão duro. Mas o amor venceu. O amor venceu. Vamos dar uma olhada. Preço do leite pago ao produtor subiu 17% em fevereiro. Tá falando que o preço do leite tá mais caro, né? Estão vendendo mais caro.
O leite está sendo vendido mais caro, logo menos o consumidor vai sentir em seu bolso, se é que já não está sentindo. Leite, ovos, feijão, carne. Duas notícias envolvendo empresas e recuperação judicial. Cervejaria Petrópolis, dona da Itaipava, pede recuperação judicial com dívida de 4,2 bilhões. Amaro pede recuperação extrajudicial com dívidas que somam 244,5 milhões. Pode botar a culpa no que quiser. Tá quebrando. E o Dilma, enquanto presidente, ele deveria estar resolvendo isso daqui, né? Mas não tem arcabouço fiscal, não tem nada. E aí, se a empresa quebra, é desemprego, né? E é um impacto gigantesco. Ainda mais empresa grande dessa forma. Imagina, os próprios funcionários, logística, vendas diversas. Rapaz, quero nem pensar. O setor de automobilismo segue aí, né? Preocupante também. Já foi anunciado que teríamos férias coletivas, mas só para vocês sentirem também o drama, só a paralisação da Volkswagen e da GM. Duas fábricas, cerca de 5 mil trabalhadores. Vamos ver, né? Se todo mundo vai poder voltar a trabalhar, eles vão dar férias coletivas. É o primeiro passo, ninguém está demitindo. Primeiro dá férias coletivas, vê, deixa o tempo passar, aí volta. Quando voltar, se a demanda não atender, aí tem que começar a fazer alguns cortes, né? Vamos fazer o L. Agronegócio pede 1,5 bilhão à Fazenda diante da escassez de crédito. Tem crédito. Ainda teve o caso aí da Americanas, que o Dilma tá calado, a esquerda tá calada, a Tabata do Amaral desapareceu. A Tabata desapareceu, né? Não fala dela. O MBL tá defendendo o Lema. E tamo aí. E aí? Tem crédito. E se precisa de crédito, também precisa expandir, né? Investimento, comprar algumas coisas, botar para rodar. É complicado, né? Complicado. O agro sustenta a economia do Brasil. Falando de crise de crédito mais caro, que acaba impactando. Você viu de um tá falando, né? Que o crédito é um problema. O crédito tá impedindo o PIB de crescer. Tá sem crédito pro agro. Aí ontem teve a reunião. Decidiu agora que o teto do consignado é 1,97. William Vaca até perguntou, por que não 1,98? Por que não 1,99? Qual a lógica? Qual a lógica? Não precisa ter lógica. Bancos discordam de teto do consignado e avaliam se congelarão o crédito. Mas beleza, a Febraban falou, ó, resolve o que vocês quiserem, não quiser, não segue o governo, toca a vida aí. Será que vai resolver? Crise de crédito, agora a gente não sabe mais de nada, o Brasil realmente está largado às moscas. E essa questão do crédito ainda pode ser pior. Por quê? O teto do consignado pode restringir crédito e encarecer outras linhas. Para e pensa o seguinte. O banco fala, ó, nesse valor eu não quero. Esse valor não está valendo a pena porque no mercado hoje tem uma quantidade menor de dinheiro para emprestar. Se a oferta é menor e a demanda é a mesma maior, obviamente começa a encarecer. E aí pensa o seguinte, não consignado meio que não tem, porque não vale a pena, etc, tudo mais. Aí o cara que quer pegar algum consignado, ele vai pegar alguma outra linha de crédito. E porque ele tem uma certa condição, né? Melhor, um emprego público, que ele, né, o INSS, que ele podia pegar o consignado. O banco vendo esse cara aqui é um cara bacana, ele seria meio que um cliente preferencial. Aí chega depois o seu Zé, que não tá tão bem assim das pernas. Chega lá para pegar um dinheiro, o banco olha e fala, então, seu Zé, pô, eu não tá tendo tanto dinheiro, tô emprestando outras linhas, né, que são até mais caras que o consignado para vender pra galera do consignado. Sei lá, se o empréstimo normal, 7%, 10%, vou botar um aleatório, né, era 10%, ah, então, seu Zé, agora eu vou botar 12%, né, porque agora a galera do consignado começou a pegar com juro mais alto. Então, o empréstimo comum também vai aumentar. O analista até fala para o Metrópole o seguinte, ó, os bancos que não restringirem a concessão do consignado, eles devem tentar uma forma de compensação em outras linhas. Olha essa frase final. O setor financeiro não perde receita. Ele apenas se adapta. Ele não vai perder. Ele vai dar um jeito. Quem vai pagar no final do dia é o povo. Esse é o governo do Dilma. Eu acho que as coisas estão indo de mal a pior. Aí vem. Infraero não assina a concessão de Congonhas e tenta apelar à justiça para barrar a transferência. Imagina um investidor, um grande investidor, principalmente um investidor estrangeiro, olhando para isso daqui.
A pessoa passa por toda a licitação, todo o processo, é tempo, é isso, aquilo outro, vai fazer a compra. Na hora de comprar, o desgoverno não vende. Não vou assinar. Cadê a segurança jurídica do país? Olha tudo o que está acontecendo, que a gente comentou só no vídeo de hoje. E tem também a questão lá da Câmara, né? Não que seja menos importante, a questão do Moro aí também teve um grande desgaste. Mas é sempre que eu digo, não dá para ficar só o discurso lá, que empolgante, a mitada. Tem muita coisa importante que sempre está acontecendo. Aí nesse cenário eu fiquei até na dúvida aqui se a Simone Tebet ela estava tentando ajudar ou ela estava demonstrando a fraqueza do governo. Porque para Simone Tebet, a reforma tributária é a salvação da lavoura. A única bala de prata que temos. Só tem uma chance de tentar dar certo. Não tem mais chance, não tem plano B, plano C, plano... Não. É isso daqui. Se aqui não der certo, irmão, a gente não sabe nem o que fazer. Se a reforma tributária não der certo, Simone Tebet sabe nem o que fazer. Empresário que emprestou o jatinho a Lula fará parte do Conselhão. Aqui é só para encerrar aqui esse pacote econômico, que obviamente, no momento de crise, tem gente que perde dinheiro, mas sempre tem aquelas pessoas empreendedoras natas que conseguem dar a volta por cima, né, e boletar como ninguém. Tenho certeza que os membros do Conselhão são empresários que vão mostrar para o Brasil como é que se ganha dinheiro. Vamos mostrar para o Brasil como é que se ganha dinheiro. E vamos falar do MST. Ontem o Cláudio Dantas, que agora foi contratado pela Jovem Pan, chefia agora a sucursal da Jovem Pan em Brasília. Trouxe informação exclusiva. Lira dá sinal positivo à CPI da MST. O Lira sinalizou ao Lupion, líder da frente parlamentar do agronegócio, agropecuário, enfim, que deve instalar a comissão parlamentar de inquérito para investigar as invasões promovidas pelo MST. Lira não deu um cronograma para o início dos trabalhos legislativos, mas se mostrou sensível à demanda da FPA e que deverá avançar na agenda após resolver o imbróglio das medidas provisórias. Aí resolveu botar pra andar. O Dilma brigou, chamou pro pau, né? E aí agora vai ter uma CPIzinha pra chamar de sua. Eu acho que essa CPI tem tudo pra gerar um mínimo desgaste. Mais um. A CPI é diferente, né? Pode falar o que for, pode ser gritaria, pode ser aquela zona, igual foi dia de ontem. Mas é diferente, tem um relatóriozinho, tem algumas coisas que se propõem no final. O cara não pode sair falando o que ele quer. E agora vai ser uma CPI, né, acompanhada pelas redes sociais. Qual foi a CPI da pandemia, né? As coisas no Brasil estão mudando. Eu não acho que o Dilma está acostumado com essa nova era da política, que a população participa. Mas vamos lá. Ainda sobre o MST, a turma da Veja soltou uma longa nota interessante que demonstra toda a hipocrisia da turma da esquerda. Gente, é umas coisas assim que são absurdas. Você viu, ó, invasão de fazenda em Mato Grosso do Sul divide petistas e põe o MST na berlinda. Segundo Hugo Marques e o Leonardo Caldas, logo depois das eleições, representantes do MST e do PT se reuniram e acertaram um acordo. Pelo menos nos 6 primeiros meses de governo, não haveria invasão de fazendas, manifestações ou qualquer coisa que pudesse gerar algum tipo de instabilidade. Em contrapartida, dirigentes do movimento seriam premiados com alguns cargos estratégicos. A trégua durou 60 dias. 60 dias. E aí começou toda a confusão. Ele começa a relatar algumas coisas que aconteceu, etc, tudo mais. Aí lá pra frente fala o seguinte, ó. Ninguém ousou perguntar ao presidente o que exatamente ele quis dizer sobre meter a marreta nesse povo, né? Que foi a fala do Lula. Mas a mensagem que veio na sequência revela um desencontro entre Lula e alguns dirigentes do PT. O partido, como se sabe, nunca condenou a ação na Bahia com veemência. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, por exemplo, contemporizou ao ressaltar que a Suzano não havia cumprido um acordo pretérito. E a chefe da legenda, a Gleisi, preferiu silêncio diante do ato que foi classificado pelo presidente, aliás, corretamente, como bandalheira. Olha isso aqui agora. Eu não sabia dessa informação. Informação nova e que eu acho que a turma devia, se sair a CPI, né, que deve sair, se debruçar sobre isso. Para evitar desgastes ao governo, o Sem Terra
concordaram em deixar as fazendas sem resistir, tão logo a justiça emitisse a ordem de reintegração de posse. Isso aqui está falando da Bahia. Olha agora. Fizeram apenas 2 exigências. Segundo a turma da Veja, a primeira exigência é que a polícia simulasse um cerco no momento da desocupação para produzir imagens sugerindo que eles deixaram o local à força. Ai, que coisa estranha, hein? Lá na frente, criar narrativa e falar, somos vítimas da truculência da polícia. É isso? Estranho, viu? Exigência estranha, viu? Para lá de estranha. Segunda condição foi que o governo cumprisse a suposta promessa que havia feito e indicasse militantes do movimento para ocupar determinados cargos na administração federal. Só que esse novo pacto também não durou muito. E o governo até indicou. Dias depois, em Mato Grosso do Sul, cerca de 100 indígenas, com apoio do MST, olha aqui, invadiram a fazenda no município de Rio Brilhante, provocando uma confusão política ainda mais barulhenta. O alvo foi uma propriedade que pertence à família de um dirigente e militante histórico do PT. A reação da cúpula do partido dessa vez foi bem diferente. O primeiro a se pronunciar foi Zeca do PT, ex-governador, atual deputado estadual e amigo pessoal do Dilma. Num discurso irretocável, ele definiu a ação como uma barbaridade. Abre aspas. Não conte comigo, essa gente que sem nenhuma razão invade propriedade produtiva, gerando insegurança jurídica. Atacou o petista. Trancaram um portão, ocuparam a sede da fazenda e proibiram a família de tirar 7.000 sacas de soja que foram colhidas. As reações desencontradas do dirigente do partido mostram uma curiosa mudança de comportamento, especialmente quando o conceito de justiça social no campo é aplicado em propriedades de companheiros. Na hora que invade a terra dos amigos, eles ficam possessos, né? Aí fala o seguinte, o Vladimir Ferreira, presidente do diretório estadual do partido, né? Ele falou que na vida e na política é preciso ter coerência. O fato da área estar na posse de um companheiro do PT não pode fazer com que mudemos de posição em defesa dos direitos dos indígenas de recuperar seu território. Quem falou foi o Vladimir Ferreira, presidente do diretório estadual do partido. Aí o Raul da Neves Júnior rebateu. E esse cara é dono da fazenda e também é dirigente do PT. Ele fala, ó, nosso presidente estadual, que não faz porcaria nenhuma, agora quer aproveitar esse episódio para aparecer bem na foto. Essa não é a verdadeira posição do PT. Os pais deles, né, contam que adquiriram a propriedade, etc, tudo mais, e falam, as terras valem 40 milhões. Se o governo pagar, a gente repassa para os indígenas e vai embora daqui. Será que vale 40 milhões? E se valer, será que o governo vai pagar? Já o patriarca alfinetou os petistas que defenderam os intrusos. Nos 4 anos do governo Bolsonaro, tivemos ao menos um momento de paz no campo, sem invasões. Aí falou a verdade, viu? Aí meteu a braba. De acordo com o relato dos funcionários da fazenda, os invasores ingressaram na propriedade empunhando armas, que tinham até mira laser, com apoio logístico de carros carregados de suprimentos, viu? Esses índios estão muito modernos, viu? A Guajajara precisa, né, explicar o que é isso daí. Ela até foi lá, falar, ninguém entra, ninguém sai. Essa turma que foi lá invadir, né? E aí no sábado, dia 18, a Guajajara visitou a área do conflito. Em nota, a pasta informou que o objetivo da viagem era avaliar em loco a situação da retomada dos territórios Laranjeira, Nanderu, declaração que acirrou ainda mais os ânimos na região. A Guajajara foi lá defender os índios. O caso do Mato Grosso, além de revelar uma flagrante contradição entre o discurso e a prática dos petistas, agregou alguns ingredientes ao cardápio de problemas que o governo vai acumulando nesse setor. O MST sempre foi considerado uma espécie de braço armado do PT. Em seus 2 primeiros mandatos, o Dilma costumava usar sua ascendência sobre o movimento para conquistar confiança, ganhar apoio e tranquilizar os ruralistas que se sentiam ameaçados. Abre aspas, pode deixar, eu conto com eles. Pode deixar que eu tomo conta, né? Falava o Dilma. E certa vez, quando o Dilma já tinha deixado o mandato, ele chegou a dizer que, se fosse necessário, ele poderia convocar o seu exército para defender o governo Dilma, então ameaçado pelo processo de impeachment. E aí, para encerrar essa questão do MST, Hugo Marques, mais uma vez, da Veja. Novo secretário do MDA preside ONG que está inadimplente
com o MDA. O MST emplacou um nome no MDA. E o nome que ele emplacou preside uma ONG que tem dívida com o MDA. Dívida não é de play, é a mesma porcaria, né? O MST acaba de conquistar mais uma área estratégica. Trata-se do Milton Fornazieri. Ele é do MST desde 1989 e coordena a produção nas cooperativas do movimento. Só que o nome dele também consta no portal da transparência, como presidente da CONCRAB, que é a Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil, uma ONG ligada ao MST, que está inscrita no Cadastro de Entidades Privadas sem fins lucrativos impedidas. Isso significa que a CONCRAB está proibida de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou parceria com a administração pública federal em função de irregularidades. Entre 96 e 2008, a ONG recebeu, olha só, 19,7 milhões de reais através de convênios assinados com o governo. Não prestou contas, nem apresentou os documentos que lhe foram solicitados para sanar irregularidades na execução financeira. Portal Transparência não detalha que irregularidades são essas, mas o leque inclui 5 acusações. Fornazieri assumiu a presença da CONCRAB em agosto de 2007 e parte desses convênios foi assinada na gestão dele com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, onde ele vai trabalhar agora. Veja só como são as coisas. Esse é o Brasil da picanha. Esse é o Brasil que deu errado. Era só ter apertado 22. 2 patinhos na lagoa. Era tão fácil. Era o mesmo número. 2 vezes. 2. Botão verde. Tava tudo resolvido. Jogaram o Brasil no buraco. A troco do quê? A troco do quê, gente? Jogaram o Brasil no buraco a troco do quê? Enfim, né? Como é que a gente pode falar? Se gosta do meu trabalho, passa no meu canal. Valeu, tem um pé na descrição. Tem o Atlas brasileiro. Tá aí novidades. Falei pra vocês que atrás do design. Até a versão de fevereiro vai vir retroativa, já vem num formato sensacional. Você olha e fala, agora tá bem feito. Agora tá bem feito esse negócio. Mas é isso. Vou mandar o vídeo do Flávio Dino no canal do Telegram, link tá aqui na descrição. Já mantido o Dilma falando do colchão duro. Pra vocês mandarem pros petistas, amigos de vocês. E é isso. Compartilhe o vídeo. Ajude o canal a chegar aos 800 mil inscritos. E com fé em Deus, espero poder estar aqui amanhã e também ver vocês. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!